Domicílio, casa ou salão. Você vai analisar agora qual que é melhor para você hoje. Olá, Flor! Seja muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Meu nome é Susana Castigar, caso você não me conheça. Eu sou cubana, manicure e empreendedora também, nesse país maravilhoso do Brasil. E nesse dia eu vou te ensinar, na verdade, a gente vai papear aqui um pouco sobre qual que é a melhor opção para a gente começar tanto na manicura tradicional quanto na design, se você está ali querendo iniciar e não sabe onde iniciar, se é em casa, se é em salão, se é a domicílio. Hoje a gente vai papear um pouco mais sobre esse assunto para você, de uma vez por todas, tirar essa dúvida da sua cabecinha, certo? Olha só, se você não se inscreveu ainda, já se inscreve. Eu já vou te falar que nesse canal a gente vai ter conteúdo riquíssimo que te vai ajudar de uma forma maravilhosa para você crescer realmente na área da nail design e manicure, se você ainda não iniciou e se você ainda não tem resultados, certo? Porque a gente vai estar mandando aqui conteúdos diários, diários não, peraí, diários, semanais, enfim, a gente vai estar anunciando vocês aqui, mas isso você só vai saber se você se inscrever aqui no canal, certo? Então já se inscreve, ativa a campainha para receber os conteúdos, sempre que a gente postar conteúdos aqui, e me siga no Instagram, porque lá eu abro caixinha diárias, gente, diárias, para vocês conseguirem interagir comigo, para vocês conseguirem tirar as suas dúvidas diárias que eu mando lá no direct e nos stories. Eu sempre estou conversando com vocês também, então, ó, siga lá. Então, olha só, para quem não me conhece ainda, como eu disse, eu sou cubana e eu comecei a fazer unhas lá em Cuba, tá? Eu não comecei a fazer unhas aqui, eu comecei já lá com 17 anos, estou assim super novinha, e eu comecei a fazer unhas na sala da minha casa, gente. Olha, eu vou deixar até uma imagem aqui para vocês verem a coisa assim simples que era, uma coisa simples, mas eu colocava todo o meu amor naquilo, porque eu sabia que se eu me dedicasse da forma certa e de verdade, isso iria acontecer, isso daria resultado, e foi o que deu. Então, assim, como que eu comecei? Eu comecei pedindo ali emprestado para minha mãe. Eu pedi emprestado, sabe aquele empréstimo que você pede para a mãe e nunca devolve? Pois é, gente, até hoje não devolvi, mas ela sabe que eu amo ela. Eu pedi emprestado para minha mãe uma mesinha e uma mesinha não, o dinheiro para comprar a mesinha. E eu comprei essa mesinha super simplesinha na época. O meu pai me ajudou a colocar a LED assim por cima. Eu comecei a comprar alguns esmaltes com aquilo que eu tinha. Daí eu não tinha muito dinheiro na época, então eu comecei a vender algumas coisas minhas para comprar os esmaltes que eu precisava. A minha madrasta na época também me ajudou a comprar alguns materiais. Então, assim, eu dei meus pulos, eu dei meu jeito para começar com aquilo que eu tinha. Peguei as duas cadeiras da sala de jantar e assim foi que eu comecei. Voilá! Como vocês podem ver, não foi a grande coisa, mas eu queria começar a empreender. E a maioria da gente sempre me pergunta, nossa, isso foi seu sonho começar a empreender? Não, gente, comecei a empreender porque eu queria minha independência, entendeu? Na minha cabeça, de 7 anos, eu só queria ter meu dinheiro. Eu não queria pedir dinheiro emprestado para meu pai, emprestado, não queria pedir dinheiro para meu pai e que ele falasse que não tinha, tadinho. Na época realmente não tinha, então eu tinha me cansado dessa situação e eu queria ter meu próprio dinheiro. A minha mãe estava desempregada na época também, então assim, foi a forma que eu entendi que seria factível para mim, a forma que eu entendi que me ajudaria a conseguir o dinheiro que eu precisava na época, adolescente, precisou as coisas, e foi aquilo que eu fiz. Então, assim, quando eu comecei foi assim, eu comecei na sala da minha casa. Mas por quê? Porque lá em Cuba não tinha essas opções de eu ir para um salão procurar por serviço, procurar por alguma vaga de manicure, tudo pelo contrário, lá no salão existia na época o material, eu tinha que cruzar a cidade toda para conseguir material, porque não tinha lojas onde vendessem, então assim, é uma situação totalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, é totalmente assim, fora do comum. E esse foi o meu começo. Eu comecei na sala da minha casa e comecei a fazer unhas. Muita gente criticou e muita gente apoiou, porque lá a maioria das manicures é assim que começa, na casa mesmo. Montam ali um cantinho na sua casa, seja num quarto ou na sala, e aí começam a fazer unhas. Era o que dava e foi o que eu fiz, certo? Agora, depois que eu me mudei aqui para cá, para o Brasil, minha mãe ela ficou desempregada, eu vim morar com ela, ajudar ela aqui a trabalhar. Eu cheguei no meio de uma pandemia, no meio da pandemia, enfim, do Covid, e aí, a minha ideia era chegar aqui e procurar por trabalho, procurar por algum trabalho, porque eu achei que manicure não daria dinheiro, não daria resultado. Por mais que lá em Cuba me ajudou muito a profissão, e olha que eu não era assim, uma profissional super excelente, não tinha uma agenda lotada, mas mesmo assim já ajudava muito, me dava um dinheiro ali para conseguir me sustentar e ajudar também a sustentar a minha casa, que na época quem era sustento a minha casa era minha mãe. Ela ficou desempregada, ela morava aqui em Brasília, ela morava aqui em Brasília, ficou desempregada
ela precisou, não conseguiu mais ajudar o pessoal lá, minha família, e eu comecei a ajudar com as unhas. Então, olha só o poder gigantesco que tem essa área maravilhosa. E aí eu comecei a ajudar lá, e foi o valor também que me ajudou a pagar os meus documentos. Mas enfim, quando eu vim para cá para o Brasil, como eu expliquei para vocês, daí aqui a gente não tinha como trabalhar com alguma outra coisa, porque tudo estava fechando. E eu comecei a procurar mais para essa área das unhas. E aí, quando eu comecei a procurar para essa área das unhas, eu pesquisei no Facebook, eu vi que aqui tinha essas opções de trabalhar em salão, mas também estava tudo fechado, então eu cheguei primeiro na cidade de Guarapuava, e lá uma amiga minha mãe me deu essa ideia de por que não começar também a fazer unhas em algum quarto da casa, alguma coisa assim a domicílio. Então eu falei, poxa, por que não? Tinha materiais? É lógico que não. Eu peguei uma mesinha que minha mãe tinha lá para estudo e para trabalho assim, que ela fazia umas mini consultas. E aí eu fui, certo? A minha mãe tinha uma malinha de maquiagem, algumas pinturinhas e com isso eu comecei. Aí eu comecei a pesquisar e eu vi que realmente dá resultado aqui fazer unhas e eu comecei a pesquisar sobre valores e aí eu fui postando sobre os procedimentos, postando sobre as técnicas e fazendo assim uma que outra promoção para atrair a atenção dos clientes. E aí eu percebi que começou a dar certo. E aí começaram a vir clientes e mais clientes também para domicílio. Então assim, eu comecei a atender tanto em casa quanto a domicílio. É claro que a domicílio já cobrou um valor a mais. Minha mãe ela tinha receio porque eu nem sequer falava o idioma, eu estava indo a domicílio pessoas que eu nem conhecia, assim. Então, eu me arrisquei, sim, muito. Mas minha mãe também apoiava muito na época, e às vezes até me acompanhava até a casa da cliente para atender essa cliente. Então, eu comecei primeiro em casa, me mudei para o Brasil, comecei de novo, recomecei em casa e a domicílio também, então eu fui divulgando dessa forma. Quando a pandemia começou a piorar, eu decidi ficar mais em casa. Minha mãe, ela falou para ficar mais em casa por conta ali da mesma pandemia e do risco que a gente estaria se colocando, né? Então, eu acabei atendendo mais em casa, inclusive até porque não fazia somente unhas, eu fazia sobrancelhas, eu fazia o cabelo também, fazia progressivo, eu fazia de tudo que desse para arranjar dinheiro, porque, gente, na época a gente estava passando por uma situação muito difícil economicamente e eu precisava juntar dinheiro da forma que desse. Então, se cabelo dava dinheiro, eu fazia cabelo, se unha fazia dinheiro, fazia unha e se sobrancelha fazia dinheiro também eu fazia. Então, não foi aquilo que, eu comecei por amor na profissão e tal. Não, eu comecei por necessidade. Foi necessidade. E eu comecei assim, com aquilo que eu tinha na sala, no quarto do apartamento da minha mãe. E a domicílio, eu ia com uma malinha arrastando, na maior das humildades, também. E foi assim o meu começo. Então, assim, quando você está se perguntando qual que é a melhor opção para começar, você tem que entender qual que é a sua situação atual hoje em dia. O que realmente você pode fazer com aquilo que você tem. Porque essa é a realidade. É muito difícil você ficar se comparando com a outra, de como começou a outra, como começou fulana, como começou a fulana do Instagram, a fulana do YouTube. Mas tá, qual que era a condição dela? Porque às vezes ela tinha uma condição ali na sua casa para abrir um encantinho que você talvez não tenha. Às vezes você mora com sua mãe não tem espaço ou não quer abrir não quer dar essa abertura para desconhecidas entrar na sua casa e tá tudo certo, gente. É a casa dela, entendeu? Então, se é o caso, a melhor opção você pode ver que vai ser ir a domicílio e tá tudo certo. Ou a melhor opção pode ser procurar um salão, que foi o que eu fiz quando eu cheguei aqui em Curitiba. Depois que a gente veio para cá, que se mudou, que graças a Deus minha mãe conseguiu vaga novamente para trabalhar, a gente se mudou para Curitiba, que é outra cidade aqui, Paraná. E daí aqui eu vi que ia ser mais difícil, porque a gente começou a morar em condomínio fechado, eu não conhecia ninguém para indicar, era mais difícil atrair por domicílio, ou aqui, ou mesmo num condomínio que eu morava. E aí o que, que eu fiz? Eu comecei a pesquisar para se tem alguma vaga em algum salão, que já tinha passado algum tempinho desde o fechamento das coisas e tinha melhorado um pouquinho. Aí tinha uma vaga no salão, eu fui lá fazer o teste. A minha unha, gente, ó, vocês têm noção do horrível que era o bichinho, sério. Era horrível aquilo. Quando vocês falam assim, ai, porque eu não tenho talento para fazer unha, minha filha. Quem falou para você que fazer unha é questão de talento? Não é não, viu? Não é não, porque se fosse, estaria passando fome até hoje. Então, assim, eu comecei, eu fui lá e ela fez o teste. Ela viu que eu fazia horrível a unha, mas ela falou para mim: olha, eu vejo que você tem real vontade de crescer na área, e de fato eu tinha muita vontade de crescer, eu tinha muita vontade de dar certo. E ela me propôs, ela me ensinar, ela me treinar de graça para que eu trabalhasse no seu salão, porque estava muito difícil achar manicure ainda mais uma pandemia. E aí eu super aceitei, falei, poxa, é um sonho para mim, imagina, se treinar de graça.
E eu super aceitei, ela me ensinou ali algumas, me deu algumas dicas, me ensinou muito. Gente, para vocês terem uma noção, na época, eu nem sequer sabia o que que era uma francesinha. Eu fui saber o que era uma francesinha quando eu fui pesquisar no YouTube. Que a pessoa me pediu uma francesinha, eu não sabia, eu pesquisei no YouTube. Porque assim, eu sempre fui muito de pesquisar as coisas. Eu pesquisei no YouTube e saiu o que era uma francesinha. E aí fui inventar de fazer uma francesinha, ficou horrível. E ela me deu as dicas de como fazer uma francesinha bem feita. E aí foi indo, até que infelizmente o salão precisou fechar novamente, eu voltei a fazer domicílio, só que aqui Curitiba é uma cidade gigantesca. Então as pessoas que me chamavam, às vezes estavam no outro lado da cidade e eu tive que atravessar tudo isso de ônibus para chegar até a casa da pessoa, muitas vezes arriscando a minha própria vida, porque imagina, uma pessoa te chama para fazer domicílio e você não sabe quem que é a pessoa, entendeu? Você tá indo, se arriscando, sem saber se vai dar merda, e pode dar merda. Infelizmente, era o que acontecia, mas eu agradeço muito porque Deus ele me guardou muito nessa jornada, ele cuidou muito de mim e graças a Deus nunca aconteceu nada ruim assim, mas era uma coisa sustentável. Por isso que eu falo, o que faz sentido para você hoje? Porque, por exemplo, se é uma questão onde você vai atender num bairro, você é conhecida num bairro, você vai começar a fazer unhas, e as pessoas te conhecem, você conhece as pessoas, aí você vai atender a domicílio, pessoas já conhecidas que você sabe que são de confiança, ou pessoas que outras pessoas indicam, aí tudo certo você fazer a domicílio. Agora, se você sabe que está arriscando sua vida, que você vai cruzar toda a cidade de um lado para outro, indo para as casas de pessoas que você não conhece, aí eu já não indico tanto. Ah, Susan, mas você fez. Eu fiz, gente, mas eu era estrangeira, não sabia o idioma, eu não sabia o que estava fazendo, entendeu? Eu estava me arriscando, mesmo sem saber que eu estava me arriscando, tá? Eu estava assim, ó, inibida da realidade, porque nem notícias eu assistia, eu não sabia das coisas que aconteciam. Lá em Cuba é um lugar super tranquilo, não acontece sequestro, não acontece roubo, não acontece assalto. Então, para mim, isso ali nem existia. E eu preferia continuar nessa minha ignorância. Até que uma pessoa começou a me contar o que acontecia, e aí nunca mais eu fiz, né? Coerência na vida. Então, assim, você tem que entender o que realmente faz sentido para sua vida hoje em dia. Faz sentido você começar a trabalhar em casa? Você tem espaço para isso? Então, vai. Então, comece, então, investe segundo o que você tem, comece com o que você tem. Ah, isso, mas eu só tenho a mesa de jantar e as cadeiras, eu não tenho como comprar outra mesa. Então, comece aí, entendeu? Eu já fiz muita unha em mesa de jantar, em casas onde eu fui a domicílio, porque eu não tinha o que levar para lá. Então, eu fazia na mesa mesmo. O que te impede você fazer a unha na sua própria mesa, se eu fazia na mesa dos outros, entendeu? Então, assim, é fazer o que você pode com as condições que você tem. É sobre isso. É assim que você vai começar. É assim que você vai começar a ter resultados. Ah, Su, mas eu não tenho agora como comprar materiais. Gente, eu vendia as minhas coisas para comprar material. Então, assim, um jeito a gente dá. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa, dá uma excusa. Então, assim, eu te aconselho que se você realmente quer viver disso aqui, se você realmente quer ter resultados, dá seu pulo. Porque quando a gente quer comprar um lanche, a gente dá nosso pulo. Quando a gente quer comprar uma blusinha, a gente dá nosso pulo também. Então, para isso, que é inversão no nosso futuro, a gente também tem que dar nosso pulo. Tem que ter consciência e determinação para chegar nos resultados que a gente quer, certo? E agora, por outra parte, ah, Su, mas eu não tenho espaço na minha casa, eu precisaria fazer a domicílio, porque eu não consigo trabalhar no salão, porque tenho filho, sei lá, por qualquer motivo. Então, aí você vai pegar uma malinha, como eu disse, você vai ver ali a melhor condição e você vai fazer a domicílio. Quando eu fazia a domicílio, eu pegava uma malinha dessas de maquiagem, eu colocava o material lá e eu marcava. Sempre lembre-se de retificar as pessoas que vocês vão atender, lembrar a pessoa para a pessoa não esquecer. Se vocês quiserem, eu posso até trazer depois um vídeo explicando mais de como que dá para fazer de uma melhor forma, uma forma mais saudável esses atendimentos a domicílio, para vocês terem o menor problema possível, porque olha, dá problema, viu? Dá problema se você não se organizar, se você não manter uma postura profissional, dá muito problema, então é bom que vocês se preparem para isso. E por último, em salão. Assim, tem muita gente que tem preconceito sobre começar em salão, mas eu acho uma coisa assim, super factível, principalmente para quem é iniciante. Porque, além de você conseguir ter mais, como que você fala, mais contato com pessoas, é muito mais fácil você ter clientes, porque já por si só, o salão normalmente ela fornece esses clientes, você consegue também ali ter mais experiência. Porque no salão, você não vai precisar se preocupar com a captação de clientes. Agora, já a domicílio ou em casa, a captação de clientes vai por sua conta, não pela conta da outra pessoa. Então, se você não captar clientes, você não vai ter clientes,
Já no salão, outra coisa. Eles vão te fornecer essas clientes, às vezes até o material eles fornecem. Então, é muito mais flexível ali para você que está iniciando, começando no salão, porque você vai ter clientes, você vai ter mais contato ali com as pessoas, com a profissão em si, porque você vai ver outros profissionais que já estão na área faz tempo, você vai pegar algumas dicas, alguns conselhos. Ah, a pessoa não me dá conselho, a pessoa é chata. Só observa, gente. Só observar já serve, tá? E, e além de tudo isso, você vai pegar mais experiência. Então, por exemplo, a experiência, ela é captada, ela é desenvolvida com o treino. Então, quanto mais você treinar, mais experiência você vai ter e mais você vai conseguir desenvolver a sua técnica. E automaticamente, para isso, você precisa de clientes. Então, quanto mais clientes você atender, mais a repetição você vai ter, mais contato você vai ter e mais você vai conseguir melhorar a sua técnica, certo? Então, é isso, meus amores. Domicílio, casa ou salão. Você vai analisar agora qual que é melhor para você hoje. Agora você vai analisar qual que é mais factível para você hoje. Susan, hoje para mim o melhor é começar em casa. Por isso, por aquilo, porque você falou, eu tenho um cantinho na minha casa e consigo aumentar lá. Beleza, me conta aqui nos comentários. Ah, Susan, para mim o melhor é começar a domicílio, porque eu já conheço as pessoas, eu sou conhecida no meu bairro, as pessoas confiam em mim e automaticamente vão confiar no meu trabalho. E eu sei que não vai ser assim inseguro para mim. Então, certo. Ah, Sussa, mas para mim o melhor é salão, porque eu não tenho como montar um cantinho e preciso de clientes também primeiro. E eu sei que eu vou ter mais experiência, então vai para o salão. Então, assim, o que eu quero que vocês façam agora, me contem aqui nos comentários o que você acha que é o melhor para você hoje em dia. Se é casa, se é salão, se é domicílio. Me conta aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todas vocês. E me conta aqui também sobre que outras coisas você gostaria que acontecesse aqui no canal. E a gente vai estar gravando para vocês também. Eu posso trazer também, gente, assuntos sobre aprofundamento, sobre atendimento em casa, como vocês começarem a trazer clientes, atrair clientes, o que é necessário vocês terem em conta no atendimento a domicílio. Então, assim, me contem aqui embaixo também o que vocês querem ver, que eu trazer para vocês. Beijinho, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir, que assim a gente consiga passar e chegar para outras pessoas que também estão precisando desse conteúdo, gente. Não seja, pelo amor de Deus, não seja egoísta. Conteúdo rico, que dá conhecimento, a gente precisa compartilhar. E dessa forma que a gente cresce também, que a gente também cresce na vida em geral. Eu espero que vocês consigam ter esclarecido essa parte da nossa profissão. E qualquer coisa, estamos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Beijo para vocês. Não deixem de se inscrever aqui no canal, para vocês conseguirem ter acesso aos outros conteúdos e ativem a campainha para receber notificação sobre tudo que eu postar. Lá, aqui eu vou deixar meu Instagram também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!